Meus amores, minhas amoras, bom dia, boa tarde, boa noite. Quando a gente está tendo aulas assíncronas, a gente não sabe quando o aluno está assistindo a aula, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite ou se é de madrugada. Mas vamos lá, hoje nós vamos ter aula de ciências. E o que nós vamos aprender hoje? Vamos aprender sobre o solo e as características do solo. Então vamos lá? A aula de hoje é tanto para o sexto A, quanto para o sexto B, quanto para o sexto C, quanto para o sexto D. Então, aproveitem, tá? Turma, primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é o que é o solo? É aquilo que a gente bota os nossos pezinhos e saímos andando, aquela parte de baixo dos nossos pés, também conhecido como chão, também conhecido como terra? Sim, é exatamente isso. Nós chamamos isso de solo. Mas vamos mais para conceitos mais específicos, né? Mais, como é que eu posso dizer, mais delineados, para a gente aprender mais sobre o solo, tá? Então, o Doran, o Sarratonil e o Libes, não sei como que se fala, né? Ele dá a seguinte definição para o solo: é um recurso natural vital para o ecossistema terrestre. Isso quer dizer que trata-se de um recurso oriundo da natureza, não foi o homem quem criou o solo, nada do tipo, seja numa fábrica, numa indústria, nada do tipo. O solo é um recurso natural, oriundo da natureza, e que ele é vital para todos nós, sejamos seres vivos, seja os seres que vivem no mar, os seres que vivem na terra, os seres que vivem no ar, todos os seres vivos, o solo ele é vital para a nossa saúde, para a nossa vida, para que a gente continue vivendo. E o solo consiste em um balanço entre fatores físicos, químicos e biológicos. Então, nesse solo nós poderemos encontrar fatores físicos, químicos e biológicos, tá? Aqui tem dois exemplos de solo, para a gente não ficar sem saber o que significa o solo, ou não ter uma imagem do que é solo. O solo é exatamente isso que vocês estão vendo aí. Ou seja, quando a gente vai num parque de diversão, por exemplo, tem uma parte lá que a gente pisa, é o famoso chão, é o solo que a gente está pisando, tá bom? Mas vamos para outras definições do solo. O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre, tá? Ele também é conhecido como chão, também é conhecido como terra. Trata-se de um elemento natural, ou seja, um recurso da natureza, oriundo da natureza, tá? Agora eu pergunto para vocês, por que que o solo ele é fundamental para a vida de várias espécies? Ué, o solo é através dele que a maior parte da alimentação dos animais e dos indivíduos são absorvidas. Então, os indivíduos, como nós, seres humanos, assim como os demais seres vivos, eles precisam da alimentação que é extraída do solo, tá? Ou seja, o solo ele é uma espécie de fonte de nutriente para as plantas, por exemplo, tá? O mesmo a gente pode tentar fazer o raciocínio da seguinte forma: nós temos uma sementezinha, seja ela qual for, quando a gente coloca num solo, que a gente diz que esse solo é fértil, quando esse solo de fato é fértil, essa sementezinha vai virar uma fruta, tá? Essa sementezinha vai se tornar em uma maçã bem bonitona, em uma banana bem bonita, tá? Então a gente diz que o solo ele funciona como fonte de nutrientes para as plantas, como fonte de nutriente para o crescimento dos nossos alimentos, né? Principalmente as nossas verdurinhas que a gente precisa comer todos os dias, porque faz bem para o nosso organismo, tá? O solo nada mais é do que corpos naturais. Mais uma vez, a gente tem que lembrar que o solo é um recurso da natureza. Então, são corpos naturais constituídos pela separação, segregação, desfragmentação das rochas, tá? Desfragmentação, não, desculpem o termo, mas
fragmentação das rochas, separação das rochas, tá? Existem diversos tipos de solo, provavelmente vocês já devem ter andado por alguns deles, tais como o solo argiloso, o solo arenoso, por exemplo. A gente já andou por ele, já? Quem nunca foi numa prainha? Acredito que muitos de vocês já devem ter ido, não é? Então, os solos são formados pela desintegração de partículas que compõem a rocha, também conhecida como a rocha mãe, a matriz, aquela que deu origem a tudo. E esse fenômeno que eu acabei de falar para vocês, nós chamamos de intemperismo. E aí, o que é o intemperismo? Nada mais é do que um fenômeno no qual ocorre a desintegração de partículas que compõem, que fazem parte, que integram a rocha, tá? O solo, ele pode ser classificado de várias maneiras, seja quanto à sua textura, seja quanto à sua composição, etc. Mas aí, quando a gente fala de composição, é mais fácil da gente observar no nosso dia a dia, quando a gente olha a areia da nossa querida praia, por exemplo, ali é um solo arenoso, cheio de areia. Aquelas dunas que nós temos em Natal, por exemplo, solo arenoso. E aí nós estamos falando da classificação do solo de acordo com a composição dos elementos que fazem parte do solo. Ou seja, no caso das dunas que a gente tem lá em Natal, seria areia, tá? E aí, o solo é a base para o desenvolvimento de plantas e também de animais, é a base da biodiversidade. Além disso, a gente pode dizer que o solo é a base das atividades econômicas, inclusive as atividades econômicas do setor primário, ou seja, as atividades de agricultura, pecuária e extrativismo, tá? Então, a partir do solo é que ocorre essas atividades do setor primário, por exemplo, tá? Então, quando a gente fala de solo, a gente não pode esquecer quem é que faz parte do solo, ou seja, quais são os componentes do solo. Então, primeiramente, a gente tem que lembrar que compõe o solo minerais inorgânicos, partículas de areia, de argila, de silt, tá? Além disso, formas estáveis de matéria orgânica derivadas da decomposição pela biota do solo também faz parte do solo, tá? A biota composta de minhocas, insetos, bactérias, fungos, algas, nematóides e gases, tais como gás carbônico, por exemplo. Então, tudo isso que eu acabei de falar para vocês faz parte do solo, ou seja, são componentes do solo, tá? Mas aí a gente fica naquela dúvida, o que será que é biota? A biota nada mais é do que conjunto de seres vivos, flora e fauna que habita ou pode ter habitado um determinado ambiente geológico, tá? Por exemplo, quando a gente quer saber da biota marinha, é só a gente olhar para o mar ou lembrar do mar e aí lembrar quais são os seres que fazem parte do mar. Quando a gente fala da biota terrestre, aí a gente passa a pensar daqueles seres que fazem parte, né, da biota terrestre. Então, é bem fácil da gente lembrar da biota quando a gente lembra que biota é o conjunto de seres vivos, fauna e flora que ou habitaram ou ainda habita determinado ambiente geológico, tá? E aí, voltando para os componentes do solo, a gente viu que compõe o solo materiais inorgânicos, mas também materiais minerais e materiais orgânicos, como, por exemplo, temos as raízes, animais que passaram pelo processo de decomposição, eles também compõem o solo, assim como as próprias folhas que caem das árvores e caem para onde? Caem para o solo. Então, quando a gente observa os componentes do solo, a gente também tem uma parte líquida que compõe o solo. Essa parte líquida, ela é exatamente o que? A própria água, turma. Então, a parte líquida que compõe o solo é a água. Já a parte gasosa que compõe o solo é exatamente o ar que a gente precisa para respirar. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês, como é que o ar ele consegue entrar no solo?
O ar entra no solo, será? Sim, o ar ele entra no solo, mas por quê? Por exemplo, lembra da minhoca? A minhoca ela vai fazendo os buraquinhos por debaixo da terra, e você sabia que quando ela vai fazendo os buraquinhos por debaixo da terra, que ela vai lá se encaixando, ela também vai se alimentando nesse momento em que ela está se emburacando, seria o termo que a gente poderia falar. Então, o ar entra no solo, por exemplo, quando a minhoca sai, né? Aí faz um buraco e vai descendo. Então, ali naquele buraco que ela está fazendo, está entrando ar, tá? Da mesma forma, por conta dos tamanhos dos minerais que compõem o solo, existem brechas e por aí entra o ar, tá? E também devido às ações dos arados que remexem o solo, promovendo a aeração. Então, são 3 oportunidades que dá para o ar entrar no solo, tá? Lembrando, ação da minhoca, melhor dizendo, o tamanho dos minerais que compõem o solo, né? E também a ação dos arados que remexem, né? Remexem o solo, promovendo a aeração, e aí termina entrando ar no solo, tá? Mas aí a gente tem que lembrar do seguinte, a gente já falou que dentro do solo, ou seja, faz parte do solo, são componentes do solo, materiais inorgânicos, materiais orgânicos, tem a parte líquida, que é formada por água, tem a parte gasosa, que é formada por ar, mas aí vocês começam a olhar esse slide aqui, como vocês estão vendo nesse exato momento, e aí vocês percebem que o solo, ele é considerado um sistema trifásico porque ele é composto por 3 fases, ou melhor dizendo, composto por 3 conteúdos, 3 elementos, 3 componentes, minerais, matérias orgânicas, o ar e a água. Então, são 3 componentes específicos, conforme vocês podem ver. Essa figura aqui, vocês estão vendo que as figuras geométricas que aí estão, elas estão diferentes, não são apenas círculos ou triângulos, nada do tipo, são diferentes. Isso para indicar que a proporção de cada um desses elementos não é igual. Então, a proporção de cada um desses elementos no solo não é igual. Então, mais uma vez eu vou fazer uma pergunta para vocês. As proporções de cada um desses elementos que constituem o solo são iguais? As proporções? Não. É só a gente dar uma olhada nessa figurinha aqui que eu trouxe para vocês, e vocês vão ver já de cara que um é retângulo, outro é quadrado. Na verdade, um é meio retângulo, um é circunferência e o outro é triângulo, justamente para mostrar que os 3 componentes, eles não estão no solo na mesma proporção. Isso quer dizer o quê, professora? Simplesmente que pode ter solos que tenha mais minerais e matéria orgânica do que água, do que ar. Pode ter mais minerais e mais água do que ar. Vai depender do tipo do solo, tá? Mas quais são os fatores que contribuem para a formação do solo? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é a base de tudo. Como é que aconteceu o solo? A gente lembra de um fenômeno chamado intemperismo que a gente falou quase agorinha. E esse fenômeno chamado de intemperismo nada mais é do que um fenômeno no qual a desintegração das partículas das rochas dá origem ao solo. Então, o solo ele é composto justamente pelo quê? Pela fragmentação das partículas que compõem as rochas. Só que essas rochas são qualquer rocha? Não, é exatamente a rocha matriz, a rocha mãe, tá? Então, um dos fatores que contribuem para a formação do solo é o material que deu origem. Qual é o material que deu origem à formação do solo? Se não tivesse rocha-mãe, se não tivesse rocha matriz, não teríamos solo. Então, o primeiro fator é o material que deu origem, ou seja, a rocha-mãe, a rocha matriz. Outro fator que contribui para a formação do solo é o clima. Turma, o clima
quente, clima frio, quando está muito frio, as rochas elas sofrem determinadas forças, né? Determinados forças, né? Fazendo com que as rochas elas passem por algum momento de alteração em sua estrutura, tá? Seja clima quente, clima frio, por exemplo, tá? Outro fator que também contribui para a formação do solo é a atividade biológica que há naquele lugar que deu origem ao solo. Ou seja, ali naquela rocha mãe, rocha matriz, a atividade biológica que vivia por ali por cima, na época em que a rocha, ela era, na época em que tinha apenas rocha, não, ou seja, não tinha solo, por exemplo, tá? A mesma coisa, um outro fator que a gente pode falar é o tempo. Vejam só, turma, se eu juntar muito clima frio em cima de uma rocha durante um tempão, o que vai acontecer? Essa rocha vai chegar uma hora que não vai mais aguentar. A rocha mãe, ela não vai mais aguentar. Eu aposto com vocês que se a gente ficar debaixo do sol 24 horas, a gente não consegue, porque a gente tem o dia, né? O dia, ele não dura 24 horas, ou melhor dizendo, a claridade do sol não dura 24 horas, mas se a gente ficar muito tempo exposto ao sol, desde o primeiro momento em que ele aparecer, sendo aquele sol muito forte, vai chegar um momento que a gente não vai conseguir mais ficar debaixo do sol, a gente vai ficar com muito calor, vai sofrer uma insolação, pode ficar até dodói, inclusive. Então, a nossa resistência, ela vai diminuindo ao longo do tempo que a gente está exposto aos raios solares. O mesmo acontece com a rocha. Imagina um clima quente, muito quente, e aí passa muito tempo esse clima quente em cima da rocha. Não tem quem aguente, né, turma? Outro fator que também contribui para a formação do solo é a hidrografia, assim como também a topografia. E aí o que acontece? Acontece que agindo em conjunto, todos esses elementos, quando eles agem em conjunto, eles vão promover a separação das partículas dessa rocha mãe. E é justamente essa separação, essa segregação, essa fragmentação que vai dar origem ao solo, à formação do solo, tá? Mas aí a gente acabou de falar de um fenômeno, porque o que eu acabei de dizer no slide anterior, da fragmentação das partículas que fazem parte da rocha, dando origem ao solo, esse fenômeno é conhecido como intemperismo. Tá? Então, a origem, a formação e a transformação do solo tem a ver com esse fenômeno, o fenômeno do intemperismo. Mas o que é esse intemperismo? Nada mais é do que alterações sofridas pela rocha-mãe, provocadas pela ação de chuvas, variações de temperatura, vento, entre outros exemplos. Ou seja, esses elementos, certo? Provocaram alterações na rocha-mãe, o que contribuiu para o surgimento de solos, diversos tipos de solo, tá? Mas aí eu queria que vocês aprendessem mais uma coisinha. Vocês sabiam que um centímetro de solo leva cerca de 100 a 400 anos para se formar? Você sabia disso? Ou seja, para se formar um centímetrozinho de solo, é preciso que passe de 100 a 400 anos. É muita coisa, não é? Isso quer dizer que a rocha que dá origem ao solo, por exemplo, ela precisa passar um tempão exposta àqueles fatores lá que, de certa forma, mexem, alteram a resistência da rocha. Mas voltando ao nosso intemperismo, o branco ou a branco, né, o autor, o referido autor, ele explica que o intemperismo nada mais é do que um conjunto de processos químicos, físicos e biológicos que, em conjunto, atuam sobre as rochas expostas tanto ao ar quanto expostas à água. Então, o intemperismo é um conjunto de processos químicos, físicos e biológicos e que, atuando em conjunto, vão incidir sobre as rochas que estão expostas ao ar e à água.
Mas como é que ocorre o intemperismo? A gente precisa lembrar que esses processos químicos, físicos e biológicos, apesar deles atuarem em conjunto sobre as rochas, esses processos não atuam de maneira igual. Como assim, professora? Os processos químicos não atuam na mesma intensidade que os processos físicos ou na mesma proporcionalidade, todo mundo... não trabalham dessa maneira. Ou seja, é comum que exista rochas que sofrem, que terminam sendo expostas a mais de um processo químico, ou a um processo químico, a mais um processo químico do que um processo físico, do que um processo biológico. Agora, o comum, tá, é que quem menos atua na formação do solo é o processo biológico, se a gente comparar com os processos físicos e químicos. Então, o fenômeno não, mas o processo biológico, ele atua menos na formação do solo, tá? Então, boa parte do que mais contribui para a formação do solo, no sentido de intensidade, de estar mais, digamos, mais atuante, são os fenômenos, né? São os processos químicos e físicos, tá? E aí, quando a gente fala desse processo químico, físico e biológico, existe uma coisa chamada força. Esses processos, eles incidem, né? Eles inserem, na verdade, uma força extrema, né, diante da rocha. E aí, quando a gente fala dessa força do intemperismo, essa força do intemperismo vai variar de acordo com cada região, com o clima que aquela região possui, tá? E aí, a força das intempéries nas regiões, elas são diferentes. Isso quer dizer o quê? Que em regiões mais úmidas, há uma maior força das intempéries. Quando a gente olha as regiões mais secas, aí há uma força menor se a gente for comparar regiões úmidas e regiões mais secas. Então, em regiões mais úmidas, a força das intempéries são maiores do que a força das intempéries nas regiões mais secas. E aí, quando a gente vai falar de resistência dos minerais ao intemperismo, a gente também tem que lembrar que isso varia. Por exemplo, a gente tem 2 exemplos de minerais que são resistentes a essas forças, né, do intemperismo, né, ao intemperismo, são resistentes ao intemperismo, que é o quartzo e a mica. Eles são muito mais resistentes, tá, à força do intemperismo. E aí nós temos aqui o intemperismo físico, né? Ou seja, os processos físicos, temos também o intemperismo químico e o intemperismo biológico, né? E aí vamos definir cada um deles. Quando a gente fala do intemperismo físico, né, o principal fenômeno que é responsável pelo desgaste da rocha é exatamente quem? A mudança de temperatura. É um intemperismo físico, mudança de temperatura. E aí, o que acontece? Coeficientes de dilatação dos minerais que integram as rochas são diferentes. Por exemplo, sob o calor do Sol, o que acontece com o quartzo? O quartzo, ele dilata 3 vezes mais do que o feldespato. Tá? Então, variações de temperaturas constantes e diferentes coeficientes de dilatação dos minerais provocam tensões na rocha, fazendo com que ela sofra rupturas, certo? E aí, quando a gente fala do intemperismo químico, quem é o principal agente do intemperismo químico? A água com alta concentração de gás carbônico, alto teor de ácido úmico que dissolve os vegetais. Ou seja, ocorrem as reações químicas que vão alterar os minerais que compõem a rocha. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de exemplos, quem sofre alterações químicas? As olevinas e os piroxênios. Os piroxênios e as olevinas sofrem alterações químicas. Agora, quem não sofre alterações químicas? Exatamente o
quartzo e a mica. A gente falou anteriormente que eles são mais resistentes ao intemperismo, eles têm mais resistência, eles têm mais força, então eles não sofrem reações químicas, a gente precisa lembrar disso. E lembra que a gente falou que o processo que menos atua, né, provocando reações na rocha, é justamente o processo biológico, e os demais são mais atuantes, né, causam mais, digamos, estragos na rocha, ou seja, fenômeno químico e físico, lembra que a gente falou isso? Então, aqui a gente está mostrando que o fenômeno químico e o fenômeno físico, ele é responsável por muitas alterações que há nas rochas, tá? E daí dá origem ao solo, tá? Quando a gente fala do intemperismo biológico, esse intemperismo biológico, ele é justamente ocasionado, provocado pela ação dos seres vivos, pela ação das raízes de plantas que podem vir a penetrar nas rochas e, mais uma vez, provocando rupturas. Tá? Quando a gente fala desses seres vivos, a gente, por exemplo, pode lembrar das bactérias que vivem nas rochas. Tá? Então, o intemperismo biológico ele é ocasionado por seres vivos, por raízes das plantas que podem vir a penetrar, provocando rupturas na rocha, né? Podem vir a penetrar na rocha, causando a sua ruptura. E aí, depois que a gente fala, né, dessa situação, desse fenômeno chamado intemperismo, os tipos de intemperismo, a gente precisa conhecer um pouco sobre a camada do solo, né? Lembrando, né, que a gente tem diversos tipos de solo e, sendo assim, as camadas do solo vai variar de um solo para outro, porque seus elementos químicos, ou seja, os elementos que compõem o solo ou cada solo, vai variar de acordo com o vento, umidade, sol, organismos vivos, clima, presença de biodiversidade, tudo que está ao redor daquele solo em específico, tá? Qual é a composição das camadas do solo? Né? Então, a gente tem 45% de elementos minerais, 25% do solo é formado por ar, 25% do solo, das camadas do solo, é formada por água e 5% é formada por matéria orgânica. Então, a gente tem mais ou menos a proporção de composição entre as camadas do solo, né? E aí a gente precisa lembrar que a camada do solo, ela é composta por três distintas fases, ou seja, sólido, que compreende matéria orgânica e inorgânica, ambos tipos de matéria, seja orgânica ou inorgânica, ela compõe todas essas duas matérias, né? Também a fase líquida, né? Ou seja, a solução do solo ou água do solo, e também gasoso, que é o ar do solo. Então, são as camadas, né? Ou são as composições, as fases, né, distintas do solo. Aqui a gente tem cada camadinha, como a gente observa aqui no horizonte, né, a gente chama essas camadas também de horizonte, tá? No horizonte O, a gente tem justamente a camada mais superficial do solo. É praticamente aquela que a gente olha para baixo e já enxerga, tá? E logo em seguida, a gente tem o horizonte A. Nesse horizonte a camada ela é formada por fragmentos de rochas, matéria orgânica e o humus, tá? Quando a gente chega nesse horizonte B, nessa camada de letra B de bola, essa camada, ela é uma camada mineral que é pobre em matéria orgânica, tá? Mas é rica em compostos como ferro e minerais resistentes como quartzo, tá? E aqui a gente tem essa camadinha C, que é a camada mineral pouco ou parcialmente alterada. Mas por que parcialmente alterada, professora? Porque logo aqui embaixo, onde vocês não estão vendo, vocês deveriam imaginar que tem uma outra camada, que é a camada da rocha matriz, ou seja, que não sofreu nenhuma alteração ainda, mas que foi através dela que esse solo, ó, surgiu, tá?
Mas aí vamos ver outra figura que fica melhor para a gente presenciar, para a gente observar. Então, olha só, essa rocha aqui, matriz, ela é como se ela não tivesse sido tocada nunca. Ela nunca foi alterada. Por quê? Entra ar até aqui, será que consegue entrar até aqui? E os raios solares até aqui? Ou seja, todos aqueles fatores que vão fazer com que essa rocha se fragmente, será que consegue chegar aqui? A gente observa que não. Então, ficará intacta. Se por um acaso eu tirar todas essas camadas daqui de cima e deixar os raios solares, a água, etc., tudo bater aqui, provavelmente iria se formar um novo solo, porque a rocha, ela tem a sua resistência, mas não é uma resistência para a vida toda, né, turma? Mas aí a gente precisa conhecer os tipos de solo. Só para a gente lembrar, os solos eles variam conforme localização, processo de formação, condições de ambiente onde ele se formou. A gente tem alguns exemplos de solos mais conhecidos, como o solo arenoso, o solo argiloso, o solo umífero e o solo siltoso. Então, a gente tem aqui alguns exemplos bons para a gente comentar, né, aqui na nossa aula de hoje. Vamos falar do solo arenoso. A gente precisa lembrar o seguinte: quando a gente fala o nome do solo, significa que ele tem uma maior característica, né, desse determinado componente que dá o nome do solo. Então, quando eu falo solo arenoso, qual é o maior componente dele? Areia. Qual é o elemento que faz? Qual o maior elemento? Qual o elemento que faz parte em grande proporção nesse solo arenoso? É exatamente a areia. Então, é composto mais de quê? De areia. Aqui a gente observa. Vamos lembrar lá do deserto do Saara, né? Olha só, a gente desce aqui as areias, a gente pode até meio que afundar nas areias, né? As areias movediças, né? Então, vamos lá lembrar. O solo arenoso ele é composto mais de areia, ele tem pouca umidade, mas em compensação ele tem maior permeabilidade. Professora, o que é permeabilidade? É a capacidade de se absorver água. Então, se ele tem maior permeabilidade, esse tipo de solo permite que a água seja absorvida com maior facilidade. Por quê? Porque os grãos de areia, eles são bem grandes, na verdade, eles são maiores, tá? Só que o que acontece nesse tipo de solo, né? Ele está mais sujeito à erosão, tá? E onde que a gente encontra esse solo? Mais em regiões tropicais. Se você quiser ver um solo, tipo uma duna, vocês podem ir em Natal. É uma ótima viagem a se fazer. Quando vocês ficarem crescidinhos, vocês vão lá conhecer as dunas de Natal, tá? Outro solo que nós temos é o solo argiloso. Esse solo argiloso, ele é composto por mais de 30% de argila, tá? Ou seja, quando eu falo solo argiloso, ele tem boa parte da sua formação é composta pelo quê? Argila, tá? Então, suas partículas são finas. As partículas desse solo são finas, ou seja, é menos permeável. Lembra que quando eu falo que um solo, né, ele é mais permeável, então significa que com mais facilidade se absorve a água. Se ele é menos permeável, significa que esse tipo de solo argiloso, ele tem uma capacidade menor de absorção de água. Isso quer dizer o quê? Que ele não absorve com facilidade a água, né? Se chover, ele não consegue absorver com facilidade a água, esse tipo de solo, tá? Então, suas partículas são finas, é menos permeável, não permitindo que a água seja absorvida com facilidade, tá? E aí, o que acontece? Em períodos encharcados, esse tipo de solo fica, em períodos de chuva, né, períodos bastante chuvosos, esse solo, ele termina ficando encharcado, tá? Esse tipo de solo, ele também é mais úmido. Por quê? Porque quando a água entra, vejam só, esse tipo de solo é aquele solo no qual a água ela não é absorvida com facilidade. Mas também quando a água entra nesse solo, que aí ele vai absorvendo
né? Não vai absorvendo rapidamente, nem com facilidade, mas vai absorvendo. O que que acontece? A água ela vai ficar retida por mais tempo nesse solo, ou seja, a infiltração ela é lenta, porque não há uma absorção com facilidade da água, tá? E aí, isso provoca o quê? Esse tipo de solo ser bastante úmido, encharcado, ele fica encharcado em períodos de chuva, tá? Quando a gente observa períodos secos, vocês já devem ter visto algum lugar que tivesse bastante argila, né? O barro, por exemplo. Em períodos secos, ele fica mais compacto, sua porosidade ele diminui, tornando o solo menos arejado. Isso quer dizer que vai ocorrer o quê? Rachaduras. Você começa a ver esse tipo de solo diante de climas mais quentes, ele começa a ficar rachado, tá? E aí vamos falar desse solo umífero. Esse solo umífero a gente consegue ver, às vezes, passeando, né, em alguns lugares. A gente consegue ver, ele é mais escurinho, né? A gente observa que o solo ele é mais escurinho. Mas esse tipo de solo, ele é rico em queto, ele é rico em sais minerais. Ele é muito poroso e ele é bom para aeração, tá? E aí ele é rico em humus, por isso o nome dele é o quê? Solo umífero ou humoso. Ele também é conhecido como humoso, tá, turma? Então ele é rico em humus e ele é rico em humus de origem vegetal, ou seja, raízes e folhas, e animal derivados de matéria orgânica reciclada por agentes decompositores do solo, ou seja, fungos e bactérias. Ele possui 10% a mais de humus do que qualquer outro tipo de solo. Por isso que a gente chama esse solo de umífero ou solo humoso. Ele também é conhecido como terra preta, porque, conforme vocês podem ver aqui na foto, conforme vocês podem ver aqui, o solo ele é mais escuro, ele tem uma cor mais escura. Se a gente observar mais de perto, a gente vai ver aqui em cima, ó, bem preto, mais escurinho, tá? E ele é utilizado onde? Ele é bastante utilizado na agricultura porque ele é rico em nutrientes que as plantas precisam. Lembra, o solo, as plantas são cultivadas, conseguem crescer, na verdade elas crescem quando plantadas num solo, porque o solo ele tem nutrientes que ela necessita para crescer, para continuar vivendo. Então, esse solo é um exemplo de solo que é rico em nutrientes que as plantas necessitam para crescerem, tá? E a gente tem o tipo de solo siltoso. Mais uma vez, eu falo para vocês que quando a gente fala o nome do solo, é porque aquele determinado elemento tem maior quantidade nesse tipo de solo. Então, a alta concentração desse tipo de solo é de silt, por isso o nome solo siltoso, tá? E aí, por não se apresentarem compactados, estáveis, eles são bastante erosíveis, né? E aí, suas partículas, elas são pequenas, leves e soltas, e o que ocorre é que, por elas serem pequenas, leves e soltas, essas partículas, elas são facilmente levadas tanto pela chuva quanto pelo vento. O vento passa, ela vai-se embora, né? E aí, diferente das partículas de argila, o silt, ele não se agrega. A argila a gente consegue agregar, mas o silt não. É por isso que quando bate um vento, né, elas vão se embora, mas elas não se juntam, elas não se agregam, tá? Mas o que é o silt? O silt nada mais é do que todo mineral ou fragmento de rocha menor do que a areia fina e maior do que a argila, com tamanho entre 0,05 e 0,002 milímetros. E aí a gente termina a nossa aula de hoje. Turma, eu espero que vocês tenham gostado e vamos para a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo, boa tarde, boa noite, bom dia para vocês. Bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima.